Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, dia 9 de maio, da quarta semana da Páscoa. E a igreja hoje nos dá como leituras para a meditação, para a gente meditar um pouquinho juntos. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 1 ao 18. Então, como que começa a igreja? A igreja começa no mundo judaico, na sinagoga. Todos os discípulos são judeus. Jesus era judeu. Mas Jesus dizia que a missão dos apóstolos era para todas as nações, para todos os povos. No capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, nós temos o Pentecostes, que eu diria hebraico, judeu. Os discípulos estão no cenáculo. Todos os que estão ali são judeus. Nós vimos até agora várias leituras dos Atos dos Apóstolos e pouco a pouco se prepara lentamente a ida da igreja para o mundo pagão, a perseguição que se seguiu à morte de Estevão, enfim. Hoje a leitura mostra que os judeus, os cristãos convertidos ao cristianismo, os judeus de origem hebraica, Pedro foi à casa de Cornélio, o centurião. E quando ele volta para Jerusalém, todo mundo não fica horrorizado, os de origem hebraica. Olha, como você, sendo judeu, entrou na casa de um pagão. E Pedro tem que narrar os acontecimentos, que ele teve uma visão, uma grande toalha com os quadrúpedes proibidos, vedados ao bom judeu, que proibidos para ele se alimentar, comer, eram proibidos. Tem alguns alimentos proibidos ao bom judeu. E a visão, a voz que Pedro escuta na visão, diz: não chame de profano aquilo que Deus consagrou, abençoou, purificou. E depois conta que quando chegou à casa de Cornélio, Cornélio lhe conta que apareceu um anjo que pediu para que Pedro fosse lá e anunciasse. E Pedro percebe, dirá ele, quando fala lá na casa de Cornélio, que ele percebe que Deus não faz acepção de pessoas, mas todo aquele que de verdade procura a Deus de coração sincero, o Senhor o acolhe, o Senhor o ajuda. E aí, quando Pedro está anunciando o querigma, desce o Espírito Santo sobre toda a família de Cornélio. Aqui eu diria, é o Pentecostes do mundo pagão, este da casa de Cornélio. Se no capítulo 2 é o Pentecostes, eu diria, hebraico, do mundo judeu, todos eles eram judeus, na casa de Cornélio é o Pentecostes do mundo pagão. E aí Pedro, contando isto, acalma um pouco os irmãos de origem hebraica e louvam a Deus porque também aos pagãos é concedida a vida em Cristo. O que essa palavra tem a ver conosco hoje? Sim, é um privilégio ser católico, sim, com certeza. Mas nós não podemos cair no erro dos hebreus, dos judeus, de achar que a eleição, o privilégio do pior sentido, como dizendo, nós somos a raça escolhida, os outros são ninguém. E os judeus ficam esperando que o mundo pagão, eu diria, se converta ao judaísmo. Jesus anunciou aos seus discípulos que eles iriam por todo o mundo anunciar o evangelho. Significa também ao mundo pagão. Porém, a igreja demorou muito para entender que tinha que sair, deixar, desgrudar do judaísmo e buscar a sua identidade. O que é ser católico? O que é ser cristão? O que é ser discípulo de Cristo? Sim, a nossa raiz da nossa liturgia, de um monte de coisas, da nossa estrutura eclesial, vem do judaísmo, com certeza. Porém, nós não somos judeus. Até a Páscoa, a liturgia foi superada por aquilo que é o cristianismo. Porém, nós estamos em função do mundo dos pagãos. Por isso, cuidado, aqui os judeus tinham um problema dizendo, olha,
aqueles que não são da raça, não nasceram judeus por nascimento, são gente impura, nem podemos entrar na casa deles. Pois agora a igreja tem que entender que o Senhor os envia ao mundo pagão, aos que não são judeus. Porém, a mesma coisa pode acontecer hoje. A gente às vezes julgar aquele que não vem à igreja, não reza, peca, não entende nada disso, enfim, os novos pagãos. Mas nós, como igreja, somos enviados a eles. E qual é o problema que pode haver hoje? Nós, católicos, parece que é inconcebível que uma pessoa, mal você consegue que uma pessoa venha à igreja, parece que ela tem que rezar o Pai, já saber de cor. Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, oração do anjo da guarda, saber o que... Não, parece que falta a igreja descobrir que precisamos de um caminho, uma escola, uma gestação na fé, que pega esse sujeito que não é católico de nascimento, não aprendeu a rezar da família, porque a família não é católica, não é nada, e como conduzi-los à fé. Para que o pagão não tenha que carregar sobre si o peso de agir como aquele que já tem fé, já vive na igreja, já deveria dar sinais de fé adulta. O pagão está entrando no prezinho. Aquele que já é doutor, como diria Paulo VI, o questão é perito em humanidade, doutor, expert, por causa da fé, é um adulto na fé. E por isso pode conduzir aos fraquinhos na fé. Como ajudar os pagãos de hoje a abraçar a fé, a aprender, a caminhar, a aprender a ser cristão? E este é o carinho que tem que ter a igreja hoje. Porque senão, desprezar, achar que são gente, olha como estão no pecado, né? E achar que a gente tem uma verdade suprema, e eles têm que ser convencidos e acreditar que nós temos uma verdade suprema. Estamos com a verdade, sim, mas por mais que eu tenha a verdade, como ajudar, como anunciar, como ter carinho, como criar na igreja um caminho que leve essas pessoas à fé. Eu espero que pouco a pouco, com tantos movimentos, tantos carismas, tantas novas realidades que surgiram na igreja, nós consigamos conduzir os novos pagãos à fé, porque esta é a missão da igreja. O evangelho de hoje é do Evangelho de São João, capítulo 10, do versículo 1 ao 10, onde celebrávamos o domingo do Bom Pastor. O evangelho de hoje também é do capítulo 10, não? De São João, que é justamente Jesus que se declara que ele é o bom pastor. Nós pegamos ontem o finalzinho desse discurso do capítulo 10. E aqui pegamos só os 10 primeiros versículos, não? No qual Jesus diz que ele é a porta do redil, para que as ovelhas entrem nos bons pastos. O que é ser porta? É ser este espaço que me permite entrar na vida eterna, na felicidade, na vida de Deus, ou seja, me fazer viver como cristão, vivendo os valores cristãos. Um mercenário também tem uma porta que me seduz, que me leva a viver no pecado, fora da vontade de Deus. Né? Porque o mercenário não está interessado na vida da ovelha, mas está interessado no dinheiro, no sucesso, na fama, o que tirar da ovelha para o seu próprio proveito. Mas Jesus fala do mercenário, figura do demônio. O demônio não quer que o homem seja de Deus, quer tirar o homem de Deus, da sua vontade, etc, etc, etc. Por isto, ter a Jesus como porta é saber que ele... E qual que é a porta? A porta é a cruz. Se Cristo é a porta, por onde passa Cristo para dar-nos acesso à vida? A cruz. Então, por onde tem que passar o cristão? Pela porta, que é a cruz, para poder ter acesso ao redil das ovelhas do bom pastor, para ter a vida eterna. E não a porta do mercenário. Se a porta do cristão é a cruz, combater,
morrer a si mesmo, fazer a vontade de Deus, etc., o mundo, o mercenário, oferece uma porta larga. Venha, desfrute, goze, viva como você quiser, decida ser quem você quiser. Se você nasceu homem, mas quer ser mulher, se você nasceu mulher, mas quer ser homem, você quer viver com 2 mulheres, 2 maridos, quer viver, olha, viva do jeito que você quiser. Tudo é bom, tudo é lícito, nada é ruim. E esta porta que parece que me leva a um redil, que me leva à vida, à felicidade, me leva à morte. Jesus é o único pastor, a porta por onde de verdade as ovelhas entram. Hein? E é justamente isto que diz Jesus. E como que estas ovelhas o seguem para entrar por esta porta? Pela palavra, pela sua voz. Seguem ao bom pastor porque escutam a ele, não ao mercenário. Já têm o ouvido filtrado para não cair na teologia da prosperidade, mas na teologia da cruz. E segue a voz do bom pastor que é Cristo. Hein? Porque o mundo de hoje não consegue ter capacidade de sofrer, aceitar a sua vida, a sua história como é. O homem, quando encontra o sofrimento, quer alienar-se, escapar, fugir. Né? Por isso aliena-se no futebol, no dinheiro, nos prazeres, no carnaval, no que você quiser. Quando Cristo quer que eu, entrando na cruz, na história da minha vida, tenha a vida eterna, faça uma experiência pascal. Veja que Deus me assiste, me ajuda e me dá maturidade na fé. Seremos adultos na fé como Cristo, como dirá a carta aos Hebreus, porque Jesus aprendeu a ser filho por aquilo que ele sofreu. E nós também aprenderemos a ser filhos de Deus por aquilo que sofremos, eu diria, por aceitar a minha vida como ela é, entrar na cruz, na história. Espero que de verdade o Senhor nos ajude, hein? Porque senão, como entraremos para o bom pasto que Cristo quer nos dar, que é a felicidade, a vida eterna em nós? O que é ter vida eterna? Aquilo que antes me matava, o caráter do marido, o caráter da mulher, dos filhos, agora, se eu tenho vida eterna em mim, o mundo não precisa mudar, sou eu que mudo. E posso pagar o mal que o outro me faz com o bem, e etc. Eu espero que o Senhor nos ajude, e que possamos de verdade escutar o bom pastor, segui-lo, e ele nos dará os prados da vida eterna. Se aceitamos passar por esta porta estreita que é a cruz, para termos acesso ao reino dos céus. Espero que o Senhor ajude a todos nós. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra. Ajuda-nos a acolhê-la na nossa vida, a viver em profundidade e a seguir o teu Filho como boas ovelhas do teu rebanho, para que ele de fato possa nos pastorear, nos guiar até os teus prados, até a felicidade que tu tens pensado para cada um de nós. Isto pedimos por ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.